É isso. Boa noite, capivaras e capivaras. Eu sou o Dudes aqui do Capim Remoto e hoje nós temos Epicentro Terremoto, As Chaves da Torre. Esse RPG aqui é maravilhoso, é pra reforçar. É pra reforçar que é maravilhoso esse RPG. Uma proposta diferente, uma proposta muito foda. E se você ainda não teve oportunidade, não corre lá na página do Catarse, já pega o Fast Play e experimenta. E é muito fora da curva, é muito fora do que eu já tinha jogado, do que eu já esperava. A gente conhece vários RPGs narrativos, mas da maneira que ele é apresentado é muito, muito foda. Então, se prepara porque hoje a gente vai destrinchar como isso tudo se tornou tão foda quanto eu tô falando. E agora eu passo a palavra aqui, eu já vou apresentar quem tá comigo de host aqui hoje. Novidade no Epicentro Terremoto. Renan Rodrigues, nosso sub, agora tá, nosso moderador. E a gente volta pra ele ficar de novo daqui a pouquinho, você avisa aí no chat. E agora eu passo a palavra para esses que deram a vida às Chaves da Torre. Vamos começar com o Arthur Andrade. Se apresente, fala pra galera aí. Boa noite, galera. Tamo aí para falar de Chaves da Torre. Renan já deu a palha aí. Tamo em financiamento coletivo, tamo na reta final. Então, quem tá assistindo a gente aí vai ouvir sobre Chaves da Torre, mas já vai lá na campanha, confere. Link tá aí no chat. Eu sou o Arthur, eu sou o designer e o escritor do jogo, né? Eu sou advogado de dia e de noite. E de dia eu sou RPGista também, de noite sou RPGista, de madrugada sou RPGista. Tem décadas aí que eu sou RPGista e é a primeira vez que eu sou escritor. Então, Chaves da Torre é a nossa inauguração aí no mundo profissional, vamos dizer assim. E tá ficando massa. Ah, massa pra caramba, posso dizer porque eu experimentei. E agora passa a palavra pro Ramon Mouri. Fala aí, esquecidos, beleza? Eu sou o Ramon Mouri, eu sou o responsável pelo design, ilustração, pitaco, e encher o saco do Arthur, essas coisas todas aí, do As Chaves da Torre. Ih, rapaz, apareceu um negócio aí na tela ali, que é isso? Então, isso daí é só porque eu tinha esquecido de mandar pra vocês aqui a nossa pauta, que é basicamente só pra gente acompanhar. Aí eu mandei no chat do Skype aqui rapidinho. Rapaz, tomei um susto. Vocês não viram, ó. Chegando aí, ó. Vocês não viram. Depois eu mando pra galera. Mas então é isso, sou o Ramon Mouri. E eu não vou falando que eu trabalho não, porque não interessa. O importante é que eu jogo RPG há quase 30 anos. Já joguei LARP, card games, tudo isso aí. A gente tava aqui na pré-live ali, batendo papo, falando sobre o que a gente tem em comum, que é o card game, é o LARP, é um punhado de coisa ali em volta. Gente, pra vocês que estão aqui acompanhando a gente a primeira vez aqui no Epicentro, o Epicentro Terremoto é um bate-papo sobre um tema, né, que a gente coloca no centro do terremoto pra gente discutir esse tema, hoje é as Chaves da Torre, e é uma conversa bem no estilo mesinha de bar. O centro do centro do terremoto é uma mesa, a gente não tem cerveja e tira gosto ali, mas é como se tivesse. E pra gente começar a falar um pouquinho sobre Chaves da Torre, pra começar a falar, vamos lá no início do que é o Chaves da Torre. Vamos falar de como nasceu a ideia do projeto. Como que nasceu a ideia do Chaves da Torre? Como é que vocês chegaram a fazer isso? A gente tava jogando Cult. É. A gente tava jogando RPG já há algum tempo, já, algumas coisinhas. E aí a gente começou a jogar Cult, né? O Arthur pegou o Cult. E aí, cara, quando a gente pegou o livro, a gente já pirou. E aí a gente fez uma sessão zero. Acho que a melhor sessão zero que eu joguei na minha vida, assim. Porque a gente ficou trocando ideias sobre a cidade, buscando imagem, referência, história da cidade. Aí a gente escolheu a cidade que chama Norilsk, no norte da Rússia. Que é a cidade por si só já é um cenário de cult, assim. Pronto. E aí a gente, pegando isso, a gente falou, vamos escrever a sessão zero, vamos escrever sobre os personagens, e Arthur escreveu a história, e aí quando a galera mandou isso no grupo do WhatsApp, eu olhei e falei, caralho, tem que diagramar esse negócio, tem que montar um livretinho. E aí eu montei um livretinho. E aí, tipo, quando o Arthur viu, a galera viu, porra, amor, caralho, tem que ir além disso, né, porra? E aí o Arthur já é louco, já era doido pra escrever, e aí, fodeu.
Descobrindo que tinha essa arma secreta aqui, esse diagramador genial, ilustrador genial, jogando do lado ali, com disponibilidade para fazer, cara, vamos para cima, porque conteúdo a gente tinha. Então, aí veio pandemia, né? Aquela coisa de ficar dentro de casa, ter que arrumar alguma coisa para fazer, a gente foi desenvolver sistema, fazer playtest até não querer mais. E aí a coisa engrenou e agora, quase 3 anos depois aí, estamos terminando o financiamento coletivo já bem sucedido. Não é. Financiamento não tinha chance dele não ser bem sucedido, mas é interessante que a proposta do RPG ele surge numa sessão 0, né? É uma sessão que muitos dos jogadores que a gente conhece, ainda mais os jogadores antigos igual a gente, muita gente não fazia essa sessão 0 antigamente. Hoje a gente sabe a importância, ainda mais no cenário, como você já citaram aí, o cenário de necessita de você ter um 0. E eu vi que o Chaves da Torre também é interessante você trabalhar essa sessão 0, porque ele pode lidar muito com traumas, com situações que vai afetar o jogador que ele nem sabe, algumas vezes nem sabe que vai ser afetado por aquilo, né? Eu costumo dizer que, assim, o Chaves da Torre ele foi feito para brilhar em jogo de campanha. E particularmente eu não consigo enxergar uma campanha hoje sem ter uma boa sessão 0, sabe? Então, porque uma campanha ela tem que lidar com a história dos personagens, com os problemas que eles trazem, né, do contexto deles para o jogo. E a gente quis no Chaves da Torre tentar potencializar isso ao máximo, assim, que veio na ideia das memórias, que aí vai trazer as motivações, os inimigos, né, os traumas, isso tudo, e a história sendo sobre isso, não sobre alguma outra coisa que isso tem ligação, sabe? Mas para vocês foi bem complexo esse processo de criação, porque como vocês falaram, começou numa sessão de cult, né? Aí pegou o Ramon, que já tinha toda essa agilidade para diagramar e essa capacidade de desenho, que eu vi umas artes ali, igual, muito, muito loucas. E então... É brabo. Brabo demais. E, então, como foi esse processo para vocês? A concepção, a adaptar e falar, não, vamos seguir por aqui, vamos fazer aqueles meandros, porque é um sistema que valoriza muito a narração, né? É um sistema totalmente narrativístico. Então, pelo pouco que eu li ali e fui ver na sessão aqui do Capim Remoto, né, com o André narrando, isso fica bem claro. Então, fica aquela questão, pô, muito bem elaborado, cara. É muito bem, a estrutura ali é muito legal. Como lida com o esquecimento e o decaimento, é isso? Agora eu confundi. Tem corrupção. Então, como foi esse processo para vocês? Cara, foi muita canelada. Pensa no tanto de canelada que a gente deu. Foi tentativa e erro, assim. A gente nunca tinha escrito nada, nunca tinha desenvolvido nada. Foi assim, eu particularmente não sabia o que era um processo criativo, sabe? Eu sabia trabalho técnico, escrita técnica. Não tinha conhecimento de escrita criativa, de nada disso. Na parte de game design, felizmente, tinha uma bagagem aí de muito jogo de RPG nas costas, muita variedade. Eu sempre gostei de ler muito sistema e já estava na onda do narrativismo há algum tempo. Alguns anos atrás, minha condição econômica era um pouco melhor, então eu tinha acesso a muito livro de fora. Então eu conseguia pegar muito livro indie, muito livro que tinha acabado de ser lançado. O cult mesmo, a gente pegou essa campanha que a gente está falando, não foi o cult da Buró, foi o cult da Helmguest que chegou de fora. Então isso tem um bom tempo, né? Não é tão recente assim, quando a gente começou a pensar. Mas a gente começou pelo sistema, a gente nem começou pelo cenário. E até a gente ter a ideia do jogo de memórias, de transformar isso tudo, de fazer o sistema rodar dentro daquilo ali e encaixar essas duas coisas, cara, foi muita canelada. Eu tenho aí pelo menos uns 2 ou 3 jogos só de regra que foi jogada fora e guardada de lado, 10, 15 versões diferentes, então é muito, muito trabalho, foi bastante trabalhoso até chegar aqui. Hoje eu acho que a gente já tem um norte melhor para desenvolver os projetos futuros, mas... Eu acho que nem jogou fora esse sistema velho. Porque quando a gente começou começou com o sistema, né? Mas quando a gente começou a pensar no cenário, o cenário pediu coisas que foram modificando o sistema. E aí, os outros, tipo, isso não encaixa, sai. Puxa isso, vem, escreve.
Como é que vai resolver isso? Como é que a gente vai colocar isso? E aí foi essa união do cenário entrando no sistema que fez surgir a Chaves da Torre do jeito que é hoje. E muito playtest. Muito playtest. O playtest é uma das coisas muito importantes no sistema, porque é ele que vai te mostrar o que funciona e o que não funciona daquele sistema, né? Ele vai trazer a ideia. Você vai iniciar com uma ideia, mas aquilo dali é só um embrião. É isso. Vai desenvolver daquilo dali é outra coisa. Não, e tem ainda o fator ser humano, né, cara? Porque eu pego o meu jogo, escrevo e tenho uma proposta, mas quando eu entrego na mão do Dudes e saiu da prateleira da loja e caiu na sua mão, você vai fazer o que você quiser com aquilo, cara. Você vai perverter, você vai usar uma parte que você gosta, outra que você não gosta. Então, a parada tem que estar redonda para todo mundo conseguir jogar e enxergar que existem várias formas de serem jogadas, né? Isso. E é uma das coisas que a gente fez nos playtests foi isso, cara. É jogar com personagem diferente. Eu particularmente tentava jogar de jeito diferente nas aventuras para simular um outro jogador jogando. A gente passou para outras pessoas jogarem, né, que não eram a gente, que nunca tinham visto, para passar o feedback. Testamos com iniciante, testamos com veterano, testamos de tudo que é jeito. Playtest, para quem tá querendo desenvolver um RPG, né? Porque a gente fala muito do produtor de conteúdo brasileiro, eu acho que merece a atenção acima de tudo. E quem tá desenvolvendo playtest é uma parada muito importante. Muita gente deixa ali, vai testar muito menos do que utiliza. E para quem desenvolveu um sistema, quem tem uma ideia do que é desenvolver um sistema, cara, dá um trabalho muito louco, é um trabalho gigantesco. Eu e a Loca, né, que são co-criadores do Capim Remoto, antes da gente criar o Capim Remoto, houve um RPG Jam. Galera, foi em 2020, ano, que era 48 horas pra você criar o sistema e um cenário. Cara, em 48 horas eu devo ter dormido umas 2. Eu fiquei só desenvolvendo o sistema. Um sistema simples, e levou mais de 20 horas direto pensando e mexendo e voltando, indo e voltando pra tentar equilibrar o negócio. Então eu imagino o tempo que vocês levaram, que o sistema de vocês é bem mais complexo do que o que eu fiz. Tem aí, né? 3 anos essa brincadeira. Ainda dentro desse processo criativo, o Ramon, ele que é o responsável pelas artes. É tu. Como que foi 100%. O processo criativo dessa? Cara, o início da arte, eu comecei pelas cartas, né? Pelas cartas de tarô. Né? Foi um ponto que foi na hora que a gente falou, pô, já tem, que a gente foi testando o sistema, e chegou uma hora que, cara, vamos começar a fazer de verdade? Vamos. E aí eu comecei pelas cartas. E o processo das cartas foi, tipo, estudar carta por carta do tarô e criar isso de acordo com a carta mesmo, né? Tipo, cada carta tem os elementos do tarô nela, né? Uhum. Então, eu pegava o louco. O que é o louco, né? A pessoa, né? E aí li isso tudo. Agora eu nem lembro direito o louco, porque, poxa, a carta já tem mais de um ano que eu fiz, né? Sim. Mas na beira do abismo, com cachorro, né? Tipo isso. É isso mesmo. E aí eu pesquisei cada carta, e aí escrevendo, pensando, e aí falei, vou fazer. E aí, pau. E aí partia para outra carta. E aí as cartas foi assim, tipo, uma semana mais fazer cada carta. E o livro, e aí depois foi o livro. Quando começou o livro, o processo era parecido, só que com o conteúdo do livro. Eu começava a ler o que o Arthur tinha escrito para aquela página, aí eu lia e pensava, putz, tem que ter isso aqui. E aí criava a imagem. Uhum. E foi assim. E tem umas cartas que era bate-papo com o Arthur, que o Arthur falou, porra, ia ser doido se tivesse uma pirâmide na neve. Eu falei, porra, vou transformar isso numa carta. E aí virou uma carta. E é tudo misturado, Mas o processo criativo era isso. Pensando o que precisava ter, e aí você vai jogando, né? Tipo, por exemplo, tipo o precipício, né? Na beira do precipício. Aí o processo criativo o que é a beira do precipício? Pode ser o topo da montanha, pode ser a beira de um prédio, pode ser... E aí você vai anotando possibilidades para essa coisa. E aí... Faz esse brainstorm ali, turbilhão de ideias ali, até conseguir isso aí.
cair dentro do conceito que você já estava montando ali. Achei parabenizar a parte, as artes e é uma coisa que tipo assim, é bonito pra você ver como arte. Tipo, vou ler não, vou só folhear aqui e ver os desenhos porque tá muito. E o Ramon é maníaco, Dudes. Ele colocou, tipo, a cada 4 páginas tem 3 artes, assim. O livro tá cheio de arte. Cheio. Só na parte de regra que eu diminui um pouquinho, porque é regra, né? Mas mesmo assim, tem hora que eu... Achei legal, vou colocar aqui. Tipo, não, tô falando aqui rolamento de dado. Aí o Arthur tinha um exemplo lá, que aí eu falei, pô, podia ter um negócio aqui. Tô falando de combate. Opa, combate, pode ter uma lutinha aqui, pode ter uma cena do que. Aí vai-se embora. Aproveitando aqui o gancho que o Ramon já deu, como que vocês chegaram na ideia das cartas? Implementar as cartas no sistema, sabe? Porque a gente tem a questão dos dados, né? A quantidade dos dados das ações. Como que foi assim, vamos usar a carta também? Como que foi o processo criativo para a implementação disso dentro do sistema? Então, a carta foi o grande pulo do gato. Que foi quando a gente decidiu colocar as cartas e desenvolver as cartas, foi quando a gente falou, agora a gente tem um jogo. Foi assim, na brincadeira do trocadilho aqui, foi quando virou a chave. Porque as cartas, elas foram exatamente a questão de quebrar paradigma que a gente trouxe para a proposta da jogabilidade do jogo. A gente que já ia fazer um jogo de narrativa compartilhada e desde o início eu e o Ramon a gente queria potencializar a narrativa compartilhada e quebrar a lógica que a própria narrativa compartilhada, mesmo sendo mais moderna, traz hoje. Que você tem a narrativa compartilhada, mas a narrativa quem compartilha é o narrador. Ele tem que abrir mão dela, ele tem que delegar para o jogador falar, para o jogador responder, para o jogador rolar um teste no PBTA e a consequência engatilhar a narrativa compartilhada de um jeito A, B ou C de acordo com as regras, enfim. A gente falou, não, cara, a gente não quer isso, a gente quer que o jogador por si só assuma a narrativa. E aí a gente pensou e acabou desenvolvendo as cartas como ferramenta disso. E aí a gente precisou pensar em, a gente tem que limitar, a gente tem que ser seguro, a gente tem que não deixar o cara falar qualquer coisa de qualquer jeito, mas como é que a gente faz isso e tal, e pá, e bola. E aí acabou desenvolvendo os dois tipos de carta de tema e carta de palavra-chave, para poder direcionar aquilo que ia ser dito e você não precisar pedir permissão. Você tem a carta, você usa. Isso eu achei uma jogada bem interessante. Porque como você falou, normalmente o jogo de narrativa compartilhada, o narrador ele vai descrever e vai falar assim, agora você narra. Nesse sistema de cartas, não. Num certo ponto da narrativa, coloca a carta, não, vamos mudar isso aqui, esse ritmo tá legal, é esse o caminho agora. Então vira uma surpresa, o narrador ele se torna jogador, e aquele jogador se torna narrador durante um período ali. E a narrativa compartilhada que eu vivenciei jogos, você não se tornava narrador, você ia lá e colocava alguma coisa a mais ali, mas o narrador tinha controle daquilo. É um detalhe, né? Era um detalhe. Aqui não. É um jogo que eu vejo que vai ser muito mais aproveitado por jogadores que já têm um pouco da ideia de ser um narrador. E vai desenvolver aqueles jogadores que ainda não narram para ter a vontade de narrar. É isso aí. E é engraçado você falar isso porque eu acho que, assim, das experiências que a gente teve, eu não sei, o Ramon pode até falar, porque eu acho que ele jogou com mais iniciantes do que eu, mas os iniciantes, eles brilham jogando as Chaves da Torre. Porque, por mais que a gente tenha uma bagagem de RPG gigantesca, ou que já fale de narrativismo e já discuta o assunto, quando você pega pra jogar, você ainda tem muito vício. E o cara que acabou de chegar no Chaves da Torre, você fala, olha, é assim, é assado. Aí o cara, opa, então jogar RPG já é contar história. Ele não tem a perspectiva de que eu sou o jogador e tenho que reagir. Ele já começa, já aprende a jogar RPG falando, não, eu sou narrador também. Estamos todos aqui para contar uma história. Então ele, sem essas barreiras que a gente tem de preconcepção, cara, o iniciante brilha. Realmente, para o iniciante ele já começar com o sistema, o jogador mais antigo, eu acho que vocês tiveram mais problema nesse ponto, né? Ele tem que se quebrar
pra poder assumir a narrativa. Ele não tá acostumado. Como é que foi essa experiência com o jogador veterano nesse? Eu acho que o maior lance foi o cara se permitir fazer o que ele quiser, sabe? Ele ficou muitas vezes ele fica com medo, tipo, será que eu estou estragando a história do mestre? Será que o mestre vai ficar bravo, né? Tipo, essa é a maior barreira do jogador veterano, assim, dele se permitir fazer isso. Mas quando quebra, aí, bicho, o cara já tem a bagagem de jogar RPG há muito tempo. Quando quebra a barreira, sai de baixo, cara. Aí é doideira. Aí é doideira. Porque o cara já tem experiência do jogador de RPG. Então, quando ele percebe que ele pode fazer o que ele quiser no jogo, nossa, a história é uma lindeza. Aí é uma lindeza. Eu já narrei aventura que, nossa, metade da história não estava no script, sacou? É NPC que os caras inventaram na hora. E aí eu tive que inventar uma história pro cara, e o local onde ele tava. E aí, quando chega nesse NPC, que eles foram atrás desse cara, né? Eles ainda colocam mais coisa. Aí o cara tinha item mágico, umas coisas assim. Só que agora tem que inventar item mágico também. E foi indo, sabe? E foi-se. E metade da aventura foi os caras, foi os jogadores criando, sabe? Eu só ia. E era uma aventura que era pra ser um one shot, foi 2 sessões, por causa disso, assim. Foi tipo, quando começou a andar isso, foi online, essa jogatina. Quando começou a rolar isso, eu já cheguei pros caras, ó, galera, seguinte, do jeito que tá indo, vai-se embora. Vocês querem que eu corte ou a gente pode continuar isso outro dia? Que era um evento, né? Uhum. Vocês querem que eu corte ou a gente pode poder jogar outro dia? Vocês podem? Aí a galera, vamos, bora. Quarta-feira, não sei o quê, vamos. E aí foi-se embora. Aproveitando aqui só o gancho, o legal do sistema também, eu acho essa questão das cartas, de você ter a palavra-chave para te auxiliar naquela ação que você pode fazer. Isso ajuda bastante, eu achei que é uma ferramenta incrível, que ajuda muito aquele jogador que é travado, sabe? Que é um jogador que fala assim, eu não sou jogador de interpretação, que é onde quando você tenta fazer o modelo convencional de narrativa compartilhada, não flui tão legal, porque o cara fica receoso, porque não é a área dele. Já você tendo a palavra-chave, você tendo a cena, a área de atuação, isso flui, cara. Dá aquela base, dá aquela certeza para você, pelo que eu li e pelo que eu vi com a galera jogando, dá a base, tipo assim, não, eu não sou o melhor jogador de interpretação, mas eu tenho isso aqui, eu consigo fazer com essa palavra-chave, eu consigo encaixar nessa cena e faz coerência com tudo que está sendo falado. Então, você dá essa segurança até para esse jogador. Então, eu achei incrível essa proposta, esse apontamento, o jeito que foi elaborado, ficou muito bom. Vai. Você bateu na veia do game design, que a proposta disso foi intencional, isso foi pensado para ser exatamente da forma como você descreveu, e a palavra que você usou foi a que a gente pensou, que era segurança. Eu preciso ter um jogo, digamos assim, seguro para um jogo funcionar. Então, quando você... Isso por experiência própria. Quando você dá para um jogador que não está acostumado com narrativa compartilhada a possibilidade dele falar qualquer coisa, ele trava. Porque qualquer coisa é coisa demais para se falar. Então ele pensa, não, mas eu posso falar isso, e aí não desenvolve. Agora quando você vira e fala assim, olha, solidão. Pensa em solidão e fala alguma coisa que tem a ver com solidão. Aí o cara, opa... Agora já muda, assim, totalmente. Já vai no caminho mais fácil. É solidão de natureza. Sabe? A gente vai direcionando de um jeito que com a história que já tá acontecendo, que ele vai ter que ter vontade de colocar isso. Parte dele, assim, ele mesmo já enxerga aquilo e fala, pô, agora é hora disso. E quando a Arthur criou o texto das cartas, o próprio texto e as palavras que foram escolhidas pensando no jogo. Então elas já dão o clima do jogo. Então o tema tem citação, o tema já dá aquela introdução do que você pode ser, né? E as palavras-chave só tem muito a ver com o jogo, com as chaves da torre. Então isso já deixa o jogador preparado para o que ele vai fazer, né? Porque a gente já jogou outros jogos de narrativa compartilhada que foi uma bizarrice, sabe? Nossa, tem uma história... Tem um brother nosso, se ele tiver ouvido, ele vai ver, ele vai lembrar. Que a gente estava jogando um jogo de pós-apocalíptico, de coisa pé no chão, tipo um Mad Max da vida, assim.
E aí rolou de perguntar que arma os inimigos estavam usando. O Nossa. cara falou, ele tava usando uma espada de luz, espada laser. Tipo, sabre de luz. Aí, tipo, a mesa inteira olhou, tipo... Caralho, velho, tipo, o Mad Max, tipo, olhou, tipo... O cara travou, porque ele pegaram ele de supetão. Aí ele travou, ele primeiro coisa veio na cabeça, sabre de luz. Pois é. Não, aí as cartas, você já tá com ela na mão desde o início da cena, você já tá se preparando, já tá pensando. E aí... Você já tá só. seguro. Você fica com a carta ali assim. Eu vou esperar o momento. Eu quero usar essa carta pra fazer essa cena. E você fica ali, ó, ansioso. Depois Tem você que só ser- truco! Igual um truco. Teve um jogador que jogou com a gente que foi super engraçado, porque ele fez o oposto disso que você tá falando. Começava a cena, ele usava todas as cartas. Já de cara, assim, ó. Não, começou a cena, então eu vou colocar isso, blá, 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 blá. Ficava sem carta pro resto da cena. Rodava a mão, ia pra próxima cena, ele pegava as cartas e blá, 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 eu quero colocar. Se tivesse 50 cartas, ele não parava de colocar coisa na cena. Mas ele não esperava, era ansioso de outro jeito. Aquela ansiedade de, tipo, eu preciso colocar pra não ficar com a carta na mão. Não quero ficar com a carta na mão. Tava achando que era Uno. Tava achando que era Uno. Isso. Não, mas O- às vezes, Na mesa que a gente jogou, o rapaz que. Ele é apoiador do Narradores Narrados, Lucas, o Lucas, ele tinha um pouco disso. Ele ficava ali assim. Aí daí a pouco, tipo, entrava a cena, ele. Eu falei, caraca, velho, calma. Vai devagar. Não precisa colocar agora. Respira. Metralhador de carta. mas isso aí também entra na ideia, que eu acho que é o legal da Chaves da Torre, porque às vezes isso é uma atitude de um jogador que nunca teve essa liberdade, cara. Então quando ele lida com essa liberdade, é um cara que às vezes tem vontade, sabe? Tipo assim, ele fala, porra, eu tenho vontade de narrar, às vezes eu não sou tão bom narrador, eu tenho vontade de participar de uma cena, de fazer uma descrição de uma cena mais legal, mais elaborada, e eu não tenho essa oportunidade, ou por vergonha. E quando ele vê a oportunidade, que tá ali, né? Tá na mão dele, porra. E aí o cérebro já vai a mil, né? Tô lá, igual você falou, natureza e solidão. O cara já pensa numa frase e fica esperando o momento certo de encaixar a frase. E tem pessoas que não, o cérebro fala, porra, mano, eu posso fazer isso, e vai. Vou fazer. Bora. Então, é incrível, cara. Eu gostei muito dessa ferramenta. Ainda não joguei, eu tô esperando a oportunidade aí da gente Aí, ó. acertar uma mesa. Aí, ó. Ó. Aí, ó. A gente é especialista em fazer convite surpresa no meio da entrevista. Aceito. Fechou, vamos ajeitar a agenda Resolvido. e vamos jogar. Assim que joga a bola e fica ali esperando. Já pega as fichas aí, vamos fazer a sessão 0 aqui logo. Eu só lancei o cliffhanger pra ver se eu deixava ali e alguém pegou. Uma coisa que eu fiquei jogando, cara, na época que eu não consegui pegar e ler o playtest por causa da rotina diária mesmo. Uhum. Semana tava... E mais que foi bem intuitivo a utilização de cartas, no final eu comecei a perceber que eu tava usando de forma errada. Vou te corrigir. Você não estava usando de forma errada. Você estava usando do jeito que fazia sentido pra você. Porque isso é uma parada que eu falo sempre. As cartas são uma ferramenta genérica de RPG. Tem o jeito que o Arthur pensou de usar? Tem, mas tem o jeito que todo mundo vai querer usar. E não tem jeito errado de jogar. Então, por exemplo, eu fiz pensando para você se tornar narrador. Mas se você usa aquilo ali para criar facilidade pro seu personagem, para descrever as próprias ações dele, não tá errado, cara. É o seu jeito de jogar, sabe? Vai ter mesa de jogo que vai preferir jogar desse jeito. Tem a galera que eu falo que gosta de brincar de casinha. O narrador põe um monte de dificuldade e os caras usam as cartas pra tirar a dificuldade e passar da cena, vai pra outra. E fica aí brincando de casinha, sabe? Mas se diverte fazendo isso, é maneiro ter as ideias e tentar desvirtuar a história pra poder facilitar. Se isso é legal, se a mesa tá se divertindo fazendo isso, não tá errado. Tá errado se a galera não se divertir.
Então, se você curtiu o jogo, tá muito certo, você usou direitinho esse cara. Cara, você respondeu o que eu ia perguntar, cortou, me silenciou por completo, que eu não tenho o que falar depois disso que você disse. Não tenho o que dizer. Tá lá no livro em palavras, em garrafal. Tipo, o jogo é. A partir do momento que você pega o livro, o jogo é seu. E, cara, funcionou muito bem, igual eu falei. Eu notei no final que as pessoas estavam com uma carta, que a carta dizia que eu podia usar 2 cartas de cena. Chave. 2 cartas chaves na mesma cena. Aí eu tô assim, uai, se a habilidade do meu personagem 2 cartas chaves, quer dizer que a gente só pode usar uma carta-chave na cena. Foi aquele momento que eu falei, olha, eu acho que a gente tá usando errado essa parte. Assim, esses são os detalhes que a galera vai ter que pegar, que vai ter curva de aprendizado. E vocês sofreram com uma outra questão que foi, vocês pegaram um jogo rápido e usaram a sala dos playtesters. Então vocês não usaram material exclusivo do jogo rápido, fechadinho ali, limitado. Vocês pegaram as regras amplas e... Então, assim, tinha um monte de coisa que vocês usaram que não tá escrito no jogo rápido, sabe? Então, foi. Mas, deixa o pau quebrar. A cena final... Quanto que a terceira? Cara... Cara, que cena maravilhosa. Foi uma cena que, pra mim, que comecei a construção dela, pra mim foi satisfatória. Você chegar no final, você tá com uma satisfação tão grande de ter utilizado as cartas, ter participado daquela cena narrativa, dos outros jogadores terem participado junto contigo. Você tá assim, tá olhando em volta falando, cara, ficou perfeito, ficou do jeito que eu imaginei. Eu tenho certeza que é o jeito que cada um imaginou aquilo dali. É isso. Todo mundo conseguiu criar a imaginação. É muito bom. O segredo é esse. O segredo do Chaves da Torre é exatamente esse. Porque vocês jogaram uma aventura pronta. E, cara, essa cena tá pronta, escritinha lá no jogo rápido. Só que você sente que a cena é sua. Porque você construiu ela. Porque todos os jogadores construíram ela. Então, isso volta naquele papo que a gente estava tendo no início, que você falou, pô, o narrador vira jogador também. Sim, ele vira jogador, mas o jogo do narrador é pegar aquilo que ele imaginou para a história, aquilo que está escrito, e transformar naquilo que os jogadores escolheram. Uhum. Então, ele pega todos os elementos que você usou para descrever e ele vai tendo o jogo de cintura, ele vai adaptando, ele vai até modificando o que está escrito para se adequar àquilo ali. E no final, é a história a mensagem que ele queria passar com a história que todo mundo contou. Então, é muito mais fácil de todo mundo enxergar o que está acontecendo, porque você não está só ouvindo e imaginando, você está falando ativamente. É assim, é assado, é desse jeito, é daquele jeito. Então, e isso em grupo. Então, todo mundo está falando, todo mundo está se escutando. E na conclusão, é uma conclusão geral, que inclusive o narrador colocou aquilo ali no estupim. Então, vira uma experiência fantástica de narrativa, de construção, de enredo, de história, desenvolvimento de personagem. Isso que vocês jogaram a aventura de jogo rápido, vocês jogam uma campanha expandindo aquilo ali, aonde que foi parar essa terceira trigêmea, o que tem depois de você ser esquecido, porque ali de fato você foi esquecido. Vamos dizer assim, estamos jogando Vampire, cara, você acabou de ser abraçado e descobriu a sociedade cainita ali, a pontinha do iceberg. Tanto de coisa que tem pra depois daquilo ali, é 90% do nosso livro. Vou aproveitar o gancho, porque eu percebi que a gente falou bastante da narrativa do sistema, mas a gente não falou do essencial. O cenário, certo? A ideia do cenário, a questão do esquecimento e da corrupção. Como foi a concepção, como vocês pensaram, e dá uma palhinha pra gente, porque pode ter alguém aqui que tá vendo, que não pegou o contexto do cenário, não viu a nossa live, não viu os conteúdos que vocês já disponibilizaram. Então, dá um contexto pra gente. Pode ser bem simplão, do jeito que a gente tá tocando aqui, bem conversa de bar mesmo, porque eu acho legal, porque, como a gente falou, é um sistema que maravilha tanto que a gente quer pegar esses detalhes logo de cara. Fala aí, Ramon. Então, a Chave da Torre, a gente fala que é um jogo de realismo mágico sobre abandono e esquecimento.
né? Porque você vai jogar com um cara, com uma pessoa, né? Que foi apagada da memória das pessoas, né? Vai acontecer alguma coisa que de uma hora para outra você deixa de existir na mente de seus conhecidos, seus familiares, né? As pessoas próximas a você, você deixa de existir, né? Você vai chegar na sua casa e não é sua casa, você não existe. E quando acontece isso, você se depara com um mundo de pessoas, ideias, coisas, lugares que também foram apagados e esquecidos. E aí você tem que lidar com essa sua nova realidade. Seja interagindo com a sociedade de pessoas e coisas esquecidas, seja tentando voltar para a sua vida antiga, né? Tentando voltar para sua família, ou tentando descobrir a verdade sobre as suas memórias, né? Porque além de, né, quando a torre te apaga da memória das pessoas. E aí você pensa, putz, mas as minhas memórias, será que elas são reais? Será que tem coisas nela que também foram apagadas antes de eu ser apagado? Né? E isso tudo está na ficha, né? Quando você faz a sua ficha, você tem que escolher 6 memórias, anotar elas, botar a palavrinha-chave, porque isso vai ser muito importante durante o jogo no que você está falando, na corrupção, né? A corrupção, ela afeta diretamente a sua memória, assim. Ela é o soco na cara do personagem, assim. Nessa parte do cenário ali, o Fast Play, ele, pelo menos o que eu joguei, não me apresentou o outro lado. Como que foi o desenvolvimento dessa parte realística, ó, fantasia? Vou te falar e eu esqueci a palavra. Feitiçaria. Realismo mágico? Esse realismo mágico que fica do outro lado, né? Esse cenário, como é que ele construiu a forma existencial dele em si. Não o que o personagem está introduzindo, mas sim o que ele vai encontrar do outro lado. Uhum. Até mesmo o grande antagonista que é a torre. Ou não. Aí Ou não. aí vem a cerejinha do bolo. A gente construiu o livro e tem quase 100 páginas, 80 páginas de cenário, só de cenário, com coisa pra caramba. A gente dá uma pincelada aqui, e a gente construiu isso a partir de pontos de vista. O livro ele não é contado pelo Arthur, escritor, ou por um narrador neutro que está descrevendo lugares, cenas e coisas. Ele é descrito pelos próprios habitantes desse mundo esquecido. Então a gente tem 8 personagens no livro, 8 personalidades, com experiências e bagagens totalmente diferentes e pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vai descrever o que é a torre, vai ter gente que vai ter esse mesmo pensamento que você. Ó, esse é o grande antagonista. Porque ele tá manipulando tudo, tá pagando, me fez ser esquecido, mas vai ter um cara que vai virar pra você e vai falar o seguinte, cara, mas olha só, quando você esquece de um trauma, é pro seu bem. Eu acho que quem tá sendo apagado é quem tá errado. É quem tinha que ser apagado mesmo, é quem ia fazer cagada lá pra humanidade. E aí já é um ponto de vista totalmente diferente do que é a torre. O antagonista que vira herói ali, né? O anti-herói, né? O anti-herói. Isso, entende? Então, assim, e a gente não entrega respostas prontas. O cenário inteiro foi feito para ser uma caixa de ferramenta. Lógico que existem ideias basilares, como, por exemplo, a torre manipula memórias. Ninguém discute isso. Isso é um pilar que está ali. Mas o porquê dela fazer, o como ela faz, sabe? Quem é que está ali nessa entidade que é a torre, ou o que ela é, são várias discussões, várias possibilidades. E a gente vai trabalhando com isso em todos os elementos do cenário. Como é que funciona o esquecimento, o labirinto de memórias. E aí a gente cria vários antagonistas e toda a fantasia é criada com a ideia de memória. Então tudo que você vai encontrar vai ter essa pegada de ou da corrupção, ou das memórias, ou de você esvaziar. Então a gente tem os pesadelos, que inclusive tem um no jogo rápido, né? Que são os predadores da humanidade, sentimentos, né? Os grandes arquitetos dessas conspirações. Mas a gente tem também ideias que não querem ser esquecidas e tomam corpo, e se tornam alguém para manter esse portfólio vivo, que são os avatares.
A gente tem o Prisco, que é a natureza, que no jogo rápido tem a cobra ali, mas é uma facção inteira, são os irmãos mais velhos da humanidade. Mas a gente tem o Prisco corrompido também, que é o selvagem, que já é outra facção, e o porquê disso acontecer, e como que isso acontece, e quem são essas entidades ali, selvagens. A gente tem uma galera que é estranha, que fica no meio do caminho do esquecimento, que fica dos dois lados. Então, e eles são estranhos, eles são diferentes, eles têm outra pegada, sabe? E que são misteriosos, ninguém entende por que eles são assim, estão ali também. Então a gente tem tudo, toda a nossa mitologia, vamos dizer assim, ela é construída em cima do esquecimento. E o esquecimento como algo fantástico que faz parte do nosso dia a dia, que está no cotidiano. E aí daí vem o realismo mágico, né? Que é aquela coisa de que o seu dia a dia é mágico, tem coisa fantástica, mas você nem nota porque já faz parte do seu dia a dia. Já tá ali, você já tá convivendo com ele, então ele virou normal. Sabe? É você dizer, por exemplo, de um cenário que sempre tá chovendo. Não parou de chover nunca. Mas para onde é que vai essa água toda aqui no alagoa ainda? Você não quer saber. Mas tá ali, o importante é que chove o tempo inteiro, e esse é o tom que você quer, passa a mensagem daquela coisa, da chuva, sabe? É isso. A Chaves da Torre é essa pegada, é falar de sentimento, de sensação, e transportar isso de uma forma fantástica e lúdica ao mesmo tempo. Gente, só uma pausa aqui rapidinho. Agradecer a Thay Martins, que deu um sub, deu o Prime aqui pra gente no Capim Remoto. Muito obrigado por renovar o seu... Ó, nem renovou, ela se inscreveu a primeira vez com o Prime, então bem-vinda, Thay Martins. Entre em contato com a gente aqui para entrar lá no nosso grupo do WhatsApp exclusivo para os apoiadores. E continuando aqui, você já falou um pouquinho, né, que são 8 personagens que contam essa história. E uma coisa que eu vi ali, que me chamou a atenção, foi que vocês inspiraram essa parte no Castelo Frankenstein, né? Castelo Frankenstein, ele tem uma roupagem na maneira que eles descrevem e conquista você, porque você lê aquilo dali como um livro de história, romance, Sim. e não como um cenário de RPG. Eu tava comentando com o Renan, eu tô ansioso pra ver a maneira que agora que eu sei, essas 8 personagens ali contam essa história pra mim, contam como o cenário. Eu me encantei muito com a forma que foi. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, caraca, velho, ler isso. Preciso saber como é que é isso daí, como é que foi feito isso. Foi feito com sangue, suor e lágrimas. Porque, cara, escrever com 8 vozes na sua cabeça falando ao mesmo tempo é foda. Escreveu e reescreveu e reescreveu 700 vezes. E isso tinha hora que eu olhava e falava assim, cara, mas essa aqui é a voz de outro personagem que tá dentro desse, sabe? Você já começava a misturar. Mas e foi a parte que ele deu mais trabalho pra editora, né? Mas a editora, ela teve a manha sensacional, assim, porque o Arthur escreveu todas as vozes, né, de vários capítulos, tudo lá, e mandou o capítulo para ela. E aí, o que ela fez quando ela foi ver se estava coeso? Ela pegou a voz, Grimalkin, o gato. Pegou tudo que o Grimalkin escreveu e juntou numa coisa só. E aí ela leu sequencial, tudo do Grimalkin. E ela fez isso com as 8 vozes, para ver se tudo estava... O mesmo tom, o mesmo tipo de linguagem e por aí. E aí, disso aí, ela falou, isso aqui pode alterar, pode mudar, isso aqui. Aí o Arthur reescreveu tudo, voltou pra ela. Ficou bem melhor. Sério, ficou bem melhor. Trabalheira, mas ficou foda. É aquilo que a gente fala, cara. A gente é indie, a gente é independente, eu e o Ramon, tem uma equipe que veio aí de corpo e alma e coração para ajudar a gente, mas dá para fazer um trabalho profissional mesmo sendo independente, cara. Isso é importante, isso é uma mensagem importante. Porque tem muita gente que tem projetos engavetados ali, com receio de botar pra frente. E, cara, põe pra frente sim. Leve pra frente que vale a pena. Pegando esse gancho do Dudes agora, certo? Dos pontos do projeto no Catarse é sobre a abertura da editora de vocês, né? Da Cadelhoscópio. Que eu travo um pouquinho, desculpa. Mas fala pra gente aí qual que vai ser a pegada da editora, o que vocês pretendem. Vai ser um selo que vocês vão trabalhar só para vocês, se vocês vão ter parcerias, qual que são as datas aí, o que vocês estão
pensando, né, dentro dessa proposta? A ideia da editora é porque, primeiramente, é para publicar RPG, né? E principalmente a Chave da Torre. Porque enquanto o Arthur estava escrevendo esse livro, ele já escreveu mais 75 suplementos. É uma das coisas que eu puxava ele para a terra sempre. É assim, verdade. sabe? A gente estava lá no metade do livro, escrevendo tal, passando, revisando. Ele, caraca, já escrevi o suplemento para você poder jogar de Prisco. Aí, cara, Já rascunhei a regra. já tem regra. Pô, para com isso. Regra, velho. Regra do não sei o que, você tá adiantando. E foi. Mas é aquilo, a ideia vem, você tem que escrever, você não pode jogar fora. Né? E aí tem várias coisas, várias. Arthur tem 1 milhão de ideias de coisas que ele quer escrever, né? Que vai escrever, né? Pro Chaves da Torre. Além disso, uma coisa que a gente sempre quis, quando a gente pensou em vamos escrever um RPG, a gente pensou, porra, mas tem muita gente fora também por aí, que tem ideia, que escreve bem, que tal, mas ele não tem, às vezes, a disponibilidade de correr atrás. Igual a gente, quem acompanha a gente no Instagram e no pessoal, a gente é frenético, né? A gente não para, assim. E é uns caras que não tem tempo, né? A vida real é braba, né? Aí, então a gente quer fazer, a gente quer levar para frente, é uma coisa que a gente tá fazendo com gosto. Pô, vamos chamar a galera para participar também. Para abraçar essa galera e botar na editora. Né? É outra coisa que a gente quer fazer também. Né? Então, pegando aí por base, vamos dizer assim, se o diálogo, se eu, por exemplo, vou falar aqui, vou dar um chute aqui, o Dudes queira criar uma campanha, uma história para vocês, de estar fazendo essa parceria. Então, a ideia da editora é justamente possibilitar isso e também valorizar, porque, de fato, a gente está vendo aí o cenário nacional de RPG, e a gente está saindo das grandes marcas e está vendo uma valorização no RPG como um todo. O fato de vocês terem batido a primeira meta em 24 horas é um ponto marcante disso, né? Então, é muito interessante. Eu achei muito legal a ideia, quando eu vi vocês comentando em outros locais. Achei muito legal essa iniciativa de vocês, né? Porque vocês estão pegando um compromisso. Não, a gente não vai parar aqui. A gente está criando toda uma estrutura para continuar e dar suporte para os esquecidos. Exato. E bate muito no que eu acabei de dizer. Eu e o Ramon, a gente acompanha muito a cena. A gente é desconhecido, mas a gente futuca muito. A gente está olhando sempre. A gente está surgindo agora dando as caras, assim, né, com o produto e quem somos nós. Mas a gente acompanha muito o que rola e volta e meia a gente pega uns projetos que a gente fala assim, cara, isso aqui podia ser tão bom, mas faltou, sabe? Porque um cara sozinho, escrevendo, diagramando, ilustrando, fazendo tudo às vezes, e a gente olha e fala assim, cara, esse cara não tem estrutura, esse cara não tem... Faltou uma editoração aqui, sabe? Se a gente editora ele para falar assim, cara, isso aqui tinha que estar aqui, isso aqui faltou, isso aqui para ficar foda. Isso aqui, sabe? Tá massa. Seu produto é bom, você tem um livro maneiro, é independente, é indie. Vamos fazer isso ser profissional, que foi a proposta que a gente quis fazer com a Chaves da Torre desde o início. Então, a gente conseguir pegar essa galera e empurrar eles para cima, assim, sabe? É uma das intenções que a gente tem. É lógico que a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Na verdade, a gente nem tem contato. É como eu disse, a gente está começando agora. Então, a gente não tem um plantel, uma galera ou pessoas aí na fila. Mas, com certeza, é algo que a gente quer fazer. Pegar e colocar o padrão de Chaves da Torre naquele livro que a gente olha e fala assim, porra, mas essa ideia é muito boa. Podia ser um livrão, sabe? E é aquela coisa, a gente quer ser o local seguro para fazer a parada bem feita. Tipo, né, a gente tem contato com... A gente correu atrás, encontrou revisor, editor, preparador de texto, isso tudo. Então a gente preparou uma base para o Chaves da Torre e para a editora Caleidoscópio. Então a gente quer manter isso para qualquer coisa que a gente for fazer. A gente não quer, tipo, o cara tem uma ideia, chega pra gente, pô, eu queria lançar, tem como fazer aí? Beleza, pode fazer aí, toma minha logomarca aí. Não quero, não.
Vou usar minha estrutura de divulgação aqui, meu nome, e vou E mandar você que se imprimir pra vire. você. A Não, ideia é cara, parceria e vou mesmo. conversar com a gráfica. Não é Não, isso, sacou? a ideia é parceria mesmo. E eu acho legal também, porque eu vejo muito potencial no cenário, entendeu? Eu vejo muito potencial, porque ele é um cenário, tipo, que ele tem meandros, cara. Porque eu vi uma fala sua que que o cenário ele trata desde daquele que é do esquecido do que a gente. Vou falar, eu moro em São Paulo, interior, mas costumo ir para a capital. O paulistano é a pessoa que esquece qualquer um fácil. A gente ignora. Isso é uma coisa do paulistano. Então, o cenário pega aquela pessoa que é ignorada, às vezes, pela sociedade e acaba caindo no esquecimento. E, tipo, porra, dá pra você criar uma história de um personagem, já brisando aqui, no garoto de rua, igual eu vi você falando do seu, que ele vai indo e ele guarda aquele rancor, ele tenta corromper o outro lado de uma maneira pesada, e quando a raiz dele era só aquele abandono inicial, aquele esquecimento, entendeu? Então, o cenário é muito incrível por isso. Esse aí, eu joguei com esse personagem aí no playtest. Então, eu vi você falando, e aí eu falei, porra, cara, dá pra fazer um antagonista muito massa, cara. Dá pra fazer um detalhinho, porque você tem coisas, você, tipo assim, a gente pode brincar desde o esquecimento da chave até o esquecimento de uma pessoa. Tipo, então... É o realismo mágico. Ué. O realismo mágico não é só a magia que está no cotidiano. É também surgiu como uma forma de protesto na época das ditaduras. Né? Que as pessoas tinham que botar a sua crítica na magia. A realidade está ali, dura, crua, cruel, mas eu não posso falar. Então eu tenho que botar isso de forma mágica. E aí, cara, a gente tem um jogo sobre esquecimento e abandono. Então, corrupção, magia, cara, é isso. Me liga do que a gente tá falando. É uma crítica, tá ligado? Que tem essa crítica construtiva, vamos dizer assim, né? Que, porra, cara, é um negócio que, tipo, dentro de um cenário tão rico e tudo que vocês estão mostrando, cara, eu vou falar a real, que vocês mostraram até agora. Eu vi a live daqui, vi os conteúdos, ficou muito bom, cara. Então, aquele negócio, porra, eu tô aqui no hype da parada pra jogar, mas é muito legal ver que como vocês usaram essa questão, vamos dizer assim, a política, né, mascarada ali, tipo, a realidade mostrada de uma maneira lúdica, vamos dizer. No livro a gente escracha um pouco mais, né? O livro tem umas coisas um pouco mais escrachadas, mas enfim. Falando aqui fica de boa. Uma pessoa esquecida com as memórias manipuladas pela torre. É porque eu nunca tive fotos. Ó, cara, tô pensando aqui, Eu nunca tive fotos. Entendeu? Aí, ó. Mas enfim, a editora ela é para entrar nessa pegada, cara. A gente acha que realmente o mercado tem um potencial, e a gente cansou de ver gente fazer produto, não vou chamar de produto ruim, mas vamos dizer assim, de qualidade duvidosa, que poderia ser melhor, porque bate no peito e fala, não, mas eu sou independente raiz mesmo, tem que ser desse jeito. Não tem que ser desse jeito. Sabe? A gente quer te ajudar a não ser desse jeito, se quiser. Você pode ser independente e ainda assim ser profissional. Conseguir dividir esse lado de eu sou independente, vou fazer do meu jeito, mas, cara, ser sozinho tem hora que não dá. É só isso, só não dá, cara, só não consegue. O tempo não te permite, a vida social sua não te permite. Atrapalha. Não tem como. É isso. Tem muita gente que faz a parada nas coxas, mas não é porque é nas coxas. É porque, igual você falou, o cara não tem como fazer de outro jeito. E ele quer fazer. E aquele negócio, vocês criando algo assim, vocês dão a oportunidade para aquele cara que quer fazer, porque a gente sabe que tem a capacidade e às vezes não tem tempo. Ou às vezes, tipo assim, o cara é muito bom de conteúdo. Entendeu? O cara é muito bom de conteúdo. Aí falta alguma coisa, vocês podem ser esse suporte. Ao meu ver. Eu vou dizer por conta própria. O meu texto não seria o que ele é se não tivesse um preparador de texto e uma editora.
Se fosse o meu texto base no livro, o texto estava ruim. Porque eu olho o meu texto seco lá atrás e eu falo, cara, eles melhoraram muito a qualidade do meu. De como eu me expressei. Porque a ideia tá lá. Mas eu não sou escritor, sabe? Eu sou RPGista. E como eu, tem vários aí, sabe? Então, cara, e você não tem que fazer tudo sozinho. Nem desenvolver designer de jogo. Pô, vamos trocar ideia. Eu não fiz o desenvolvimento de design de jogo sozinho, não. O Ramon tava do meu lado a todo momento ali. Sempre que eu ia fazer uma regra, eu falava, Ramon, o que você acha dessa regra? Pô, mas eu pensei nisso e nisso, o que você prefere? Aí, às vezes, ele vinha com uma terceira coisa e falava, pô, mas você pensou nisso aqui? Eu falei, pô, nisso eu não pensei ainda não, vou pensar. Aí depois voltava para ele com outra proposta e tal. Então, cara, trabalhar sozinho é muito difícil em todos os aspectos, especialmente se você for fazer tudo sozinho. A mensagem que a gente quer passar com a editora é exatamente que você não precisa estar sozinho, que a gente está disposto a abraçar uma galera aí. Como isso vai acontecer, quantos livros a gente vai lançar, qual que é o tamanho do investimento que a gente vai ter perna para fazer, se vai ser tudo financiamento coletivo, se não vai. Aí são cenas do próximo episódio, aí eu e o Ramon a gente tem que acabar com as chaves da torre, colocar a cabeça no lugar, fazer um planejamento. A gente já tem uma estrutura mais ou menos do que a gente quer para o ano que vem. Mas ainda é ideia, a gente ainda não colocou nada na ponta do lápis, a gente não pesquisou, a gente efetivamente não colocou. Mas o que eu posso adiantar é aquilo que o Ramon já falou. Vai sair mais coisas da Chaves da Torre. Uhum. É isso aí. Uma coisa do Chaves da Torre que a gente ainda não falou, que eu achei interessante, é o jogo solo. Vim no livro a ideia do jogo solo. E eu vou dar um exemplo do porquê que eu achei isso tão interessante. Eu sou narrador comissionado, né? Eu tenho umas mesas pagas aí que eu narro. Hoje em dia eu tô narrando D&D. E eu tava narrando Lobisomem uns 3, 4 meses atrás. E um dos meninos da minha mesa, ele virou e falou, cara, um dos grandes problemas que eu tenho com jogar RPG é que não tem jogador de RPG na minha cidade. Ele morava no interior, na região do Nordeste. A cidade dele tinha 4.000 habitantes. Tem bairro na minha cidade que tem mais do que isso. E eles ainda tinham um evento de cultura nerd e tal. E chegou aí pro evento levando o livro. E não tinha ninguém interessado em RPG. E esse cara, ele jogava aventuras solos há uns 5 anos. É isso. Uns 5 anos que ele jogava com frequência aventuras solos. Ele desenvolveu os sistemas para jogar as aventuras que ele queria solo. E aí, na hora que você pega um livro já com um porte maior, porque eu vejo Chaves da porte maior, ele já vinha apresentando solo dentro de um sistema totalmente narrativo, que ele vai ser mais fácil ele implementar ali. Ele vai criar histórias maravilhosas e Sim. proporciona para essas pessoas que estão em cidades menores, que têm uma dificuldade de manter contato com outras pessoas para ter os seus jogos, ainda assim jogar o Chaves da Torre. Como que veio essa ideia do jogo solo, né, para vocês, e como que é o desenvolvimento disso? Cara, o jogo solo é exatamente o que você falou. É uma realidade, o jogador solo tá aí, ele quer jogar, só que ele não tem como jogar com outras pessoas. Seja porque a cidade dele é pequena, seja porque ele tem uma família de 200 mil pessoas e ele tem que estar em casa, porque se a esposa dele chamar, preciso de ajuda, ele tem que ir lá ajudar, ele tem que trabalhar em casa, enfim, tempo, 1000 coisas que a pessoa tem que fazer. O jogador solo é a realidade de várias pessoas, né? Que não tem o grupo. Então, pô, tem que ter um jogador solo, tem que ter um jogo solo. E aí, como a gente vai fazer isso? Pô, a gente já tem carta, já tem um oráculo, né? Então, vamos pensar num sistema, numa coisa que o cara vai usar o livro inteiro para contar a história dele. Então, essa é a proposta do jogo solo na Chaves da Torre. Ele vai pegar o livrão inteiro, 250 páginas de livro, e vai usar tudo para o jogo solo. Criar personagem, criar campanha, criar cenas, e vai jogando. Se ele quiser jogar uma campanha igual o cara que falou 5 anos, a mesma campanha que ele joga, sozinho, tranquilamente. E cara, é um fato. Para ninguém dizer que jogo solo não existe, esse negócio de RPG solo é história. Cara, o Ennis, o Oscar do RPG desse ano, foi ganhado por um jogo de RPG solo. Então, cara, o melhor RPG do ano de 2022 é um jogo solo. Como é que você vai negar
hoje, em 2022, que existe uma comunidade, que existe uma galera, que existe uma realidade que precisa desse tipo de jogo, sabe? E não é nem que precisa, cara. Na verdade, foi um desserviço. Se você for pegar a primeira edição do D&D, o D&Dzinho lá, já se falava de aventura solo. GURPS? No D&Dzinho já tinha isso, de tipo, cria sua masmorra de forma aleatória. Você vai pôr a porta, você vai rolar na tabela do livro do mestre e você vai jogar sozinho. Isso já tava lá, cara. Gary Gygax falando isso em década de 70, 80, sabe? Aí vai vir a Cora Marmanjo falar que, pô, se você não tá interpretando com outra pessoa na sua frente não é RPG, me Não, poupe, pelo cara. amor de Deus. Não dá. Vamos abraçar o solo aí. E outra, que o Ramon falou. Você joga com mesa, você joga com grupo, mas você quer jogar sua partidinha solo, você também pode. Não é menor, não é só pra quem tá com dificuldade, não. É pra quem tá afim de jogar. Do mesmo jeito que você gasta seu tempo ali jogando um videogame, vendo um filme, uma série. Pô, eu quero jogar RPG, não tem nada pra fazer, não tem grupo, tô no meio do domingo. Abre o livro ali, joga uma aventura, 1 hora e meia. Pá, resolveu, matou sua vontade de jogar RPG. Vai lá, Renato. E o legal é que o cenário do jogo solo, eu acho que ele deu uma fortalecida, infelizmente, com o cenário que a gente viveu nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, onde as pessoas tiveram que se isolar, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas, no começo, eu falo porque eu tive experiência com alguns amigos, tiveram dificuldade de se adaptar com jogos online, né? Então, o jogo solo foi tipo aquela muletinha ali, então foi um negócio que ajudou bastante. Então, a Chaves da Torre proporciona isso, igual o Dudes falou. Pô, tem a minha cidade aqui, se eu for parar pra pegar jogador aqui da cidade, às vezes não vira, não consigo fechar uma mesa com 2, entendeu? Então, é complicado. Então, é bom saber que existe essa possibilidade e que vocês estão dando todo um mecanismo, né? Vocês estão dando uma estrutura que, tipo assim, não é uma estrutura apartada, vocês estão entregando o livro inteiro e falando, olha, tá aqui, ó, o livro inteiro pra você jogar sozinho. Isso aí. E não é só solo, dá pra jogar cooperativo também. Igual você falou. Se você tem lá só, é você só e você e seu amigo. Consegue jogar os 2 juntos sem narrador. Funciona do mesmo jeito e vai a gente. E a gente testou também, tá? Obviamente que a gente rolou playtest, rolou tudo. Teve um dia que a gente tava jogando playtest, aí o Arthur chegou, entrou, aí a gente joga aqui em casa, né? Aí ele entrou. Galera, aqui tá as regrinhas do jogo cooperativo. Hoje eu não vou narrar. Se virem. Se virem! Foi simples assim, sentei do lado e fiquei vendo a galera jogar, anotando o que precisava ajustar, o que tinha que mexer, o que não tinha que mexer e tal, e pá, e bola. Aí ele jogou 2, 3 sessões desse esquema, passamos para outras pessoas testarem também. A galera testou. E, bicho, foi... Roda. Funciona. Já quero experimentar. Foi doideira, bicho. Foi doideira. E é uma ferramenta, o RPG Solo, para quem joga em grupo, todas as ferramentas do RPG Solo são excelentes para desbloqueio de criatividade, para preparação de sessão. Então, porque você tá ali rolando tabela, você não precisa rolar aquilo tudo. Você pode olhar as tabelas e falar, pô, vou fazer uma história com isso e isso. Tá ali na tabelinha do solo, mas que não é uma tabelinha do solo. Você que vai preparar sua campanha, você vai lá naquela tabelinha puxar conteúdo, cara. É ferramenta para todo mundo, na verdade. Isso aí. E é o mesmo pensamento da coisa que teoricamente está escrita para o RPG convencional, para o jogador solo. Você leu lá sobre a torre, sobre a Mantevazinha, e aí na hora que você está jogando lá, rolando o oráculo, você lembra do que você já leu no livro, no cenário inteiro. Aí você mesmo responde, o oráculo responde e segue o baile. Muito massa, velho. E datas do projeto agora. Vamos falar da parte burocrática. Datas de entrega do projeto, como é que tá as datas agora que já tá financiado, já tá com meta extra, já tá diariamente aumentando o projeto. Como é que estão as datas do projeto para você? A gente, na verdade, tinha uma expectativa até de entregar um pouco antes, não sei se a gente vai conseguir, porque é coisa pra caramba que a gente tem que fazer. E como a gente falou, a gente quer fazer um trabalho profissional. E quando a gente fala de trabalho profissional, a gente fala de burocracia governamental no meio.
como fazer um ISBN, enviar o livro para o Ministério da Justiça para ter uma catalogação de classificação indicativa correta, real ali. E, por exemplo, a catalogação de classificação indicativa eu descobri que pode demorar até 45 dias. Cara, 45 dias é tempo demais. A gente produz muito em 45 dias. Além do fato de ser ano de eleição. Pois né? Tudo isso embolou pra gente. Mas assim, a gente tá com a previsão de entregar até o fim do ano, a gente vai entregar os PDFs já prontos, definitivos, com as metas extras, talvez faltando detalhezinho aqui ou ali. Mas não vai ser, a gente quer fazer assim. A gente tá no cronograma. Não, nem que o Arthur fique aí os 2 meses sem dormir. Vai entregar ainda. Pois é, mas vamos entregar. As metas estendidas já estão, a grande maioria, já em fase de editoração, de revisão. Então, tem pouca coisa que ainda não foi escrita das metas que já foram batidas, porque eu já estava um pouco adiantado. Então, a meta que a gente bateu hoje, eu terminei de escrever, fiz a revisão já hoje, já mandei para a editora, já está na mão dela, sabe? E ela já falou, ó, já estou começando amanhã, vai demorar X dias aí para te entregar isso. Então, tipo, já tá tudo bem engatilhado, assim, tudo bem cadenciado, e ela devolvendo, o Ramon já diagrama e já entra na parte do livro que tá ali. Nesse meio tempo a gente tem coisa para fazer, por exemplo, livro de arte, esse tipo de coisa que já vai engatilhando. O Ramon não tá diagramando, mas tá fazendo livro de arte, tá fazendo X ou Y ali de coisas que a gente tem que preparar. Expectativa é que a gente entregue a parte digital até dezembro, até o fim do ano. E se a gente não tiver nenhuma intercorrência com gráfica, ou seja, se a gráfica não fizer nenhuma bobagem, a gente vai entregar no prazo um pouquinho antes, alguma coisa assim, que é março, né? O livro já está escrito, o livro já está em fase final de revisão, a parte robusta dele mesmo, né, que são os capítulos e tal. Então a gente está mexendo em apêndices, a gente está mexendo, por exemplo, nessas tabelas de solo, alguns detalhes sendo polidos ali, que não vão dar tanto trabalho para fazer mais por agora. Mas eu e o Ramon, a gente, como somos nós, a gente gasta muito da nossa energia agora com a campanha de financiamento. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo a live, são horas de trabalho que a gente não tá rendendo, vamos dizer assim. Mas não, faz parte, é isso aí mesmo, sabe? Mas é a vida do independente, é isso aí, cara, sabe? Pelo contrário, vocês estão rendendo na divulgação. É isso aí. Então, né? a gente tem que fazer a escrita, a diagramação, aquilo, e a divulgação, sabe? Então, é isso. O lance todo que a gente teve muita... Né, o lance do prazo tá em dia, porque a gente já queria que o livro ficasse... O livro já ia sair, nem que seja PDF, só pra gente, mesmo se não financiasse. Então, quando começou o financiamento, o livro já estava sendo diagramado, né? Tipo, eu ia fazer essa bosta mesmo que 2 pessoas apoiassem. Porque cara, o Arthur já tinha escrito tudo, já estava lindo, já estava maravilhoso. Eu já tinha feito 1 milhão de artes, então, tipo, ia sair de qualquer jeito. Né? Já tá praticamente pronto, vai sair. A gente quer sair. É porque é um projeto de realização pessoal muito assim, né? E tá pronto, né? A gente já mostrou, rolou uma live aí semana passada que a gente mostrou as páginas diagramadas, 210 páginas, né? Já tá pronto, né? Tá aí já o grosso mesmo do livro, introdução, capítulo 1, 2 e 3 já tá pronto. O capítulo 3 e a introdução já está revisado, inclusive. Revisado mesmo. Revisão final, né? Porque teve preparação de texto, editora de texto, né? E a revisão, o Arthur, depois passou para mim, que diagramou, já passou para o revisor de novo, para dar aquela... Então, a gente fala que o livro foi revisado já umas 5, 6 vezes. Já passou por o revisor final e já tá pronto. Então, o livro já está muito, muito, muito adiantado. A única coisa que falta mesmo, na real, são os apêndices e as coisas do financiamento coletivo que vai bater no meta agora. Né? É esse que é o ponto. Que vai ser o diferencial, se vai atrasar ou não, é isso. Porque a nossa ideia é já liberar o PDF mês que vem. Né? A nossa expectativa eu falei dezembro até o fim do ano, porque é o compromisso que a gente assumiu. Isso aí. Mas o que a gente puder adiantar,
a gente vai adiantar. A gente também não vai se matar pra adiantar, porque, pô, Vai não sim, dá. vai sim, vai sim. O Ramon, se puder, ele vai chegar aqui com um chicote esse ano. Vai sim. Mas assim, O Ramon tá na pegada. tá frenético. Vai, Não, mas vai. a gente quer realmente. Porque assim, quando a gente. Nosso intuito inicial, real, quando a gente falou assim, pô, vamos fazer Chaves da Torre, foi. Antes a gente não tinha ideia de uma editora. Mas era aquela ideia de tipo assim, cara, a gente vê tanta cagada sendo feita que a gente quer chegar e falar assim, galera, olha só, dá pra fazer. Você não precisa se desdobrar pra fazer um negócio arrumadinho, direitinho, cumprir seus prazos, entendeu? Ter um planejamento, sabe? Não precisar de N revisões. Aí, ó, viu, Arthur? Ó. vendo? Jesus já apareceu no chat e falou que se você morrer e fazer o livro, ele ressuscita. Pode ficar tranquilo. Já Se temos vira. um milagre ali preparado. Vira. Valeu, Jesus. Jesus já deixou uma ação preparada de Então, milagre. Agora você acabou Trazer de de volta. dar cartão passe livre aí pro Ramon pra ele chegar com o chicote aqui. Agora pode sangrar. Já vou mandar uma mensagem privada para Jesus para ficar no esquema já. Já deixa engatilhado ali a ressurreição. Pois A gente já tá caminhando aqui pro final, caminhando. E quieta assim, tem um ataque de oportunidade lá na frente. Trazer o Ramon pra narrar pra gente. Spoiler. O que tem de projeto futuro? Queremos spoiler. Spoiler? Cara, a gente falou bastante do solo, né? O Arthur já tem um esquema solo aí no engatilhado correto para lançar. Que lesão. Mas assim, O nada Arthur, que- o Arthur é doido. Ele, né? Quando saiu a premiação lá do Enes lá, o Arthur começou a ler todos os RPG indicados. Começou a ler todos. eu faço isso. Ele começou a ler. Aí ele é meu vizinho aqui, né? Aí eu saía pra brincar com o cachorro, começava. Não, porque eu li o livro tal. Caraca, meu Deus! Aí, esse que ganhou, o Arthur ficou 5 dias falando pra mim desse jogo. Foi, caralho, não aguento mais Pô, essa bosta. tá vendo? Eu tô com o olho bom, cara. Porque eu olhei e falei, esse aqui, cara, isso é diferente, isso é genial, isso aqui vai ganhar. Aí o Ramon, pô, jogo solo vai ganhar? E ganhou. Tomei Mano, na cara. Tomei na cara. Ainda bem que eu tomei na cara. Então, e aí esse é um dos projetos que o Arthur tá muito apaixonado desse negócio, porque ele quer escrever aí eu vou dar spoiler mesmo, foda-se. vai. A ideia dele é fazer solo, mas ele escrever como se fosse um cenário. Então vai ser um jogo cenário para todo mundo usar, né? Uhum. Mas que você vai ler esse cenário jogando. Mais ou menos isso, assim. Nossa. Vamos dizer assim, já que já começou os spoilers, a ideia é que seja um suplemento standalone. É um jogo isolado, mas que você consegue usar todas as regras de chave da torre nele. Isso aí. É uma mistura de game design. Eu vou pegar o meu próprio jogo e vou estragar ele. Vamos dizer assim. Sabe? Eu vou hackear o meu próprio jogo ali. Então ele vai ser um suplemento para Chaves da Torre completa e um jogo próprio para você jogar com o que tem ali dentro isolado. Ou você pode pegar o que tem ali dentro e jogar com o que tem na Chaves da Torre. Fazer o contrário. Pegar ele... Então, assim, vai ser uma coisa intercambiável aí, mas já adianto que não vai ser nada gigante igual é o Chaves da Torre, que a gente vai demorar 3 anos para fazer, com 250, 300 páginas. Não é essa pegada que a gente está querendo seguir para os próximos, não. É suplemento mesmo. Principalmente porque a Chaves da Torre, quando a proposta do jogo é ser um jogo completo, né? A gente não quer, não passou pela cabeça nunca, nem vai rolar, nem vai ter, né? Vamos lançar o livro dos monstros, mais 200 páginas do livro dos monstros. O livro do mestre, não vai ter isso. Você vai pegar a Chave da Torre e vai ter tudo ali. Tem lá o antagonista, regra de que vai ter tudo. Tá tudo ali que você precisa pra jogar, tá ali. Precisa pra jogar. Você não tem que comprar 3 livros, não. Não, um livro só. Não tem isso, não. Você comprou, caraca, vou jogar Chave da Torre, você vai ler. Tá faltando uma coisa aqui. Tá faltando um trem. Aí daqui a 3 meses a gente que é isso aqui? Financiamento coletivo! Pegadinha! Agora você tem que comprar um novo financiamento pra você conseguir alcançar o jogo que você queria. O livro do bobo. Não vai ter o livro do bobo. Vai ser só isso.
Mais alguma campanha pronta, assim, engatilhada no caminho? Você fala aventura? Isso. Tem 2 na cabeça, mas nada a caminho, não. O Ramon não deixa eu parar pra escrever agora, não. Mas tem 2 aí que... Separe, Renan, Uma muito boa mesmo, que seria uma campanha longa, que eu acho que possivelmente se torne uma campanha oficial de Chaves da Torre mais pra frente. Campanha Mais pra oficial frente, de uma coisa de cenário grande, com várias coisas. Eu não vou falar mais não, Pô, porque mas já foi olha, spoiler ó. demais hoje. Podia testar essa aventura aí no Capim Remoto. Aí, Olha, ó, o quem ataque sabe? de Vem, Aí, ó, Vem. eu tô dando um ataque de oportunidade pra vocês, ó. vem. Já tá o contato marcado ali, a gente já só vou esperar, se tá pronto, a gente já faz. É assim. A gente se vira e ajeita a agenda aqui e encaixa. Boa. Aí eu vi. É assim que funciona. A gente fica maluco? Fica maluco. A gente... Exemplo, mês de outubro. Programou pra ter live na terça e na quinta-feira. Final do mês, a gente teve live todas as segundas, todas as terças, algumas quartas, todas as quintas e todas as sextas. Ainda bem que a gente tá aqui aí, ó. Foi Deu nesse espaço pra ritmo. gente. Esse ritmo. E a programação era, vai ter live só terça e quinta. Então se prepara, porque já deu outra... Olha. Gente, vou agradecer a todo mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Estão na plataforma vermelha. Agora eu vou passar a palavra porque é o momento da nossa despedida. Foi. Eita, trem. A torre aí, A ó. torre fazendo esquecerem da minha voz. Como diz as figurinhas, no começo tava ruim. Aí no final parece que tava no começo. Mas eu tô agradecendo, vou agradecer a galera que ficou com a gente aqui. Fica algumas pessoas, são as pessoas que já estão financiando, que já falaram comigo que estão com o livro aqui, na expectativa da chegada já. Muito obrigado ao Arthur e ao Ramon por ter aceitado o convite, ter vindo pra cá pro Capim Remoto, tá participando desse terremoto, aguentar esse 1 milhão de coisas que a gente jogou em cima da hora, não tem nada preparado, porque a ideia de pauta foi jogada durante a live. Fica bom, ó. Surpresa, um bate-papo muito gostoso, muito, simples, uma maneira fácil de levar aqui. Então, muito obrigado vocês que estavam aqui com a gente. Proporcionaram a gente Chaves da Torre. Parabéns pelo parabéns. É maravilhoso. Palavras diferentes para escrever isso. E agora, vou deixar o Renan por último, passar a palavra para vocês aí, aqui embaixo. Pode escolher quem quer se despedir, fica à vontade. É igual botequim, entendeu? Um levanta, o outro levanta, aí fica despedindo meia hora para poder ir embora. Então, galera, eu vou aproveitar que eu sou mais rápido que o Arthur. Tá com a oportunidade aqui direto. E agradecer os passos, agradecer a galera que tá aí no chat, que tá aí assistindo, quem vai assistir depois. E valeu demais. Muito obrigado a galera que tá apoiando a gente, tá participando com a gente, né? Vai lá no catarse.me/A Chave da Torre RPG. Vai pra lá no chat aí, já tá no chat já. Isso aí. Vai lá, apoia, passa o cartãozinho. E, cara, a gente tá aí aberto para todo mundo que tem ideia, que quer conversar, quer bater papo, quer pedir ajuda, quer mandar coisa pra gente olhar. Cara, o mais legal de criar alguma coisa de RPG é isso que a gente fez aqui agora, que é conversar com pessoas diferentes, conhecer gente nova, trocar ideia. Então a gente tá aí aberto para isso, e né, o tempo todo. Essa semana até teve um cara que mandou uma mensagem no Instagram, e aí ele mandou uma mensagem com um monte de dúvida, uns questionamentos, e tipo, a gente respondeu tipo em, sei lá, 5, 10 minutos, sei lá, e ele, caraca, já responderam? Não imaginava. Nossa, que honra. Eu falei, não, cara. É nóis, é a gente aqui mesmo. A gente não é ninguém, pô. A gente adora falar do jogo, a gente adora conversar com todo mundo. Então estamos aí pra isso, sacou? Quem quiser jogar conversa fora, pode mandar mensagem. Não tem tempo ruim, não. A gente conversa, a gente responde, fala bobagem. Quiser saber o que a gente pensa de D&D, a gente vai falar também. Por aí vai. Polêmicos.
Arthur, fica à vontade agora, a palavra é sua. Galera, faço minhas as palavras do Ramon aí, já falou praticamente tudo. A campanha tem, mas eu acho que termina nas próximas segunda-feira. Contamos com o apoio de todo mundo que está aí, que já apoiou. Quem quiser pegar uma arte agora do Ramon, dar um upgrade, vai lá também. Ou espalhe a palavra. Pega aquele seu amigo que gosta, ou uma outra pessoa que você acha que pode ser interessado pelo jogo, ou até quem não é interessado, mas que pode quebrar o paradigma de RPGista que a pessoa já tem, com um negócio diferente. Galera, a gente está fazendo uma parada de coração, de RPGista para RPGista. A gente, na campanha, está fazendo quase preço de custo do livro e dos baralhos. Não é só o livro, galera. Todos os apoios levam os baralhos também. Então, e não é só para o livro, é para a editora. Então, assim, tem um monte de coisa ali. Apoia a gente, vamos para cima, é a última semana, vamos dar um gás, vamos estourar essas metas extras, vamos fazer as Chaves da Torre estourar a boca do balão aí, trazer mais uma galera fera que tem ali o Marco Poli, Pedro Borges, Jorge Valpassos, e tem mais um pessoal no banco de reserva ali, só esperando essas metas serem batidas para entrar no projeto também. Tem mais meta extra se a gente bater, galera. Não acaba ali não, então vambora. Vamos todos apoiar o Chaves da Torre, trazer essas metas extras. Eu tava olhando no coro das pessoas que vão escrever extra ali. Caraca! Tá massa! Caraca! Tá foda! Tá foda! Um que chamou minha atenção mesmo, até porque eu sou fã do cara, Pedro Borges, o cenário Nordeste, cidadezinha esquecida. Falei, caraca, velho, isso é uma ideia muito foda pro ambiente. Ambientação brasileira num ponto muito, muito legal. Então, gente, vamos fazer realidade. Vamos fazer o Pedro Borges escrever mais coisas aí. E agora, Renan, fica à vontade, pode falar. Galera, agradecer novamente ao Arthur, ao Ramon, por estar vindo aqui com a gente conversar, né? Para poder dar esse espaço aqui, poder falar sobre o cenário de vocês. Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando. E pedir, como eu sempre peço, né? Para a galera estar seguindo a gente aqui no canal, aqui na Roxinha. Tá seguindo a gente na Vermelha. A gente tá com o objetivo de chegar a 1000 seguidores lá na Vermelhinha, cara. Por favor, a gente tá com 600 e poucos seguidores. Dá essa força. Lembrando, amanhã tem, o Dudes vai amanhã passar a agenda. Vou falar a agenda daqui a pouquinho. Mas, lembrando, aqui a gente tá sempre que você ajuda, segue, divulga o canal, tanto o nosso conteúdo quanto o conteúdo do pessoal da Chaves da Torre, você tá ajudando a disseminar mais o RPG, a disseminar mais o seu lazer, que é um negócio que a gente gosta. Então, se você tem esse sub aí, se você pode seguir, se você pode apoiar o projeto aqui, o Capim Remoto, apoiar a Chaves da Torre, cara, investe, cara. Quanto mais você investe no cenário, melhor fica. E a gente tem que aproveitar o hype que tá voltando, graças a Deus, ao RPG. Então, vamos dar essa força aí. Novamente, escorrega esse sub, meu nobre. Ajuda a gente aí. E lembrando, o Dudes vai se apresentar, mas eu faço a propaganda do Dudes. Dudes vai abrir mesa de Descida Avernus, campanhão, velho, de D&D. É D&D? D&D, quinta edição. Quinta edição, Descida Avernus, com o jeitinho do Dudes, velho. Não é qualquer um, não. Você pode pegar o livro, você vai ler, não vai ser a mesma coisa, porque o Dudes sempre mexe no detalhe. Ele vai evitar o TPK inicial, porque ele sempre fala que é uma campanha que pode dar TPK. D&D quinta é as campanhas com TPK na quarta aventura. Não entendo. O game design montou um negócio e você olha e fala assim, cara, mas você começa a ler como narrador e tá assim, aqui é TPK. Não tem como o grupo passar por aqui. Não importa o que o personagem que o grupo... O cara pode ser 4 jogadores com beiro, todo otimizado. Chegou aqui, vai ser TPK. Não tem como. Então, o Dudes tem todo esse diferencial. Não tá confiando na minha palavra? Vai lá na plataforma vermelha, digita pontes queimadas. Acompanha, meu nobre. Sistema Nacional, Cenário Nacional também. Você vai ver lá o Dudes regaçando de ponta a ponta na narrativa. Então, vai lá, meu nobre. Segue o canal. Quer conhecer mais sobre as chaves? Temos também aqui o ABC da invisibilidade no canal. Tá lá, narração do André. O Dudes está jogando. Então, temos apoiadores aqui do canal. E lembrando, já que eu falei de apoiadores, sub,
e sub, e quem faz apoia-se, tem acesso ao nosso grupo, ao nosso chat, onde a gente fica falando bobeira, falando sobre RPG, frases desmotivacionais. Então, De vez em quando a gente amanhece com frases motivacionais a manhã inteira. Então, é muito rico. Fora que tem as mesas, você tem a chance de estar aqui desse lado jogando com a gente. E você também tem a chance de estar jogando as mesas off. Por enquanto, a gente está com uma mesa aberta em off lá. Então, dá um salve, entra lá, ajuda. E brigadão por todo mundo que assistiu. Brigadão de novo, Arthur e Ramon. Valeu mesmo, cara. Parabéns pelo projeto. O mais legal é que eu sempre esqueço de fazer propaganda das minhas mesas. E o Renan sempre lembra. É o meu suporte aqui agora. Tem me ajudado bastante nesse ponto. Galerinha, vou passar para vocês a agenda rapidinho. Essa semana, menos movimento do mês todo. Volta na quinta-feira. Ordem Paranormal. Um episódio de Bodas de Medo. Com o André narrando. Cheio de participação especial. Dragonesa, a Gilbs do Tá Perdido a Gilbs, o Bardo do Bardo Me Disse, e a Nádia do Experimento 237, e a minha pessoa jogando lá também. Então, vem junto com a gente. E Diana Santana, do Diana Santana RPG. Então, não perca. É a última sessão. Tá num clima bem bacana. RPG nacional também. Vamos valorizar o RPG nacional. Na terça-feira da semana que vem, volta com um cenário e um narrador muito foda. Volta com Pedro Nogueira trazendo Star Trek RPG. Novo episódio. Nossas sessões de Star Trek. One shots da mesma temporada da série. Então, a gente tem uma nave, a USS Santos Dumont. Então, vem com a gente acompanhar essa equipe nova inventada. E até terça. Terça-feira pra frente eu falo um pouco mais. E falando também de um dos nossos parceiros aqui do Capim Remoto. O Capim Remoto tem uma parceria com a Torre Arcana Minis. E eles trabalham com dados personalizados. Então, se você está buscando fazer um dado personalizado para o seu jogo, ela é o canal. Já subiu as redes dela ali no nosso chat. Dá uma olhada. Tem dados muito, muito fodas. Eu vou dar o exemplo que eu falei até na última live de ontem. De novo, que foi o kit que saiu essa semana. Que um cara pediu um kit de dados especial para a campanha dele, que tem como vilão Vecna. Então, o D20 vem com o olho de Vecna. O D10 com a mão de Vecna. E os demais dados com os crânios dos inimigos mortos. Aquilo ficou maravilhoso. Tenho pena dos jogadores que estão tentando enfrentar esse Vecna aí, porque só de olhar para os dados já dá uma intimidação. Dá uma olhada lá. E Torre Arcana deu para Beholder impresso, dado pela Torre Arcana, de sorteio para quem é apoiador do Capitão. E apoiador é 3 que esse Beholder a galera que apoia. E na quinta-feira, Bodas de Medo, vai ter sorteio de minis pra galera que estiver no chat. Além de sorteio de bottoms da Prichan Bottoms também. Então cola com a gente, não perca a oportunidade. Tá agariando aí mais uns brindezinhos. Beleza? Eita. Respira, respira. Gente, vamos sair de raid. Dê uma olhada aqui rapidinho. Joana Dark tá fazendo as Tor RPG. Divisão Escarlate. Então vamos lá pro Joana Dark. Chegou lá. Já tô subindo no chat. Terremoto de capivaras. Por quê? Porque nada é mais fofo que um montão de capivaras em conjunto correndo para um lado para o outro até a terra tremer e gerar um gigantesco terremoto. Então chegou lá a gente, terremoto de capivaras para levantar o... Beleza? Eu tô olhando o canal e no... Valeu, galera. Ó, dá aquele salve, ajuda os projetos, segue as nossas redes, dá aquele salve. Valeu. É nóis. Beijão, galera. Vamos.